Olá, amigos, amigas, técnicos e técnicas de segurança, muito boa tarde. Quem fala é o Marquinhos, o presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho no estado de São Paulo. Hoje nós estamos aqui com mais uma live. Vamos falar diretamente com você, profissional, para levar conhecimento, levar informações, né, no dia a dia do nosso trabalho. E esse trabalho de hoje tem muito a ver com uma coisa que está acontecendo nova no nosso meio. De uma hora para outra, o mundo teve que se familiarizar com uma série de palavras e conceitos, como pandemia, máscaras faciais e respiradores. Para nós técnicos, né, esses termos é muito fácil. A utilização de EPI e os termos utilizados já são conhecidos por todos nós. Portanto, nós vamos trazer aqui para vocês algumas informações junto sobre a questão dos problemas que estão ocorrendo com a gente hoje na questão da pandemia, tá? Então, nós vamos trazer hoje nosso amigo, o André. Ele é um técnico de segurança do trabalho e ele vai nos dar algumas informações importantes de como se proceder com essa pandemia. Tá? Então, eu gostaria que o André desse as boas-vindas e se apresentasse para nós. André, por favor. Mais uma vez, obrigado, Marquinhos, pelo convite. É sempre um prazer poder compartilhar nossos conhecimentos com vocês e as nossas experiências, ainda mais tratando de um assunto tão delicado e tão atual e que faz parte da nossa existência, né? Que é o novo coronavírus. Vou apresentar, eu sou o André, sou técnico de segurança do trabalho, especialista em transporte de produtos perigosos, inclusive dou treinamento aqui sobre o SASMAC, aqui no Sintesp, né? E também presto serviço aí na área de serviços, onde eu tive a oportunidade de prestar serviços aí na área de atendimento ao Covid. E inclusive, é o que nós estaremos falando nesse bate-papo, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência profissional como TST, atuando diretamente em hospitais de campanha Covid-19. E não só hospitais de campanha Covid-19, mas também vou estar falando um pouquinho sobre os hospitais públicos, que também recebem pacientes Covid-19, né? Entre eles, aí, eu vou estar citando aí alguns que eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente, né, fazer parte, inclusive, de implantações, que é o Hospital de Campanha Embi, Hospital de Campanha Osasco e Hospital de Campanha Taboão da Serra. Lá eu tive a oportunidade de trabalhar juntamente com os profissionais da alimentação, né, que faziam a alimentação dos pacientes Covid. Portanto, eles tinham contato diretamente com os pacientes Covid, e tendo o contato direto com os pacientes Covid, eles correm o risco de adquirirem a doença. Então, esses profissionais que estão na linha de frente, eles têm que ser enaltecidos nesse momento. E não é só os profissionais que nós estamos falando, quando nós falamos na prevenção do Covid, muitas das vezes nós lembramos dos médicos, que certamente têm que ser enaltecidos, os enfermeiros, mas muitos profissionais estão envolvidos no atendimento à prevenção ao Covid, né? Por exemplo, falando da área de alimentação, temos lá a nutricionista clínica, temos as copeiras, né, que fazem o atendimento a esses profissionais. Então, muitas pessoas estão envolvidas, além, claro, que temos que destacar o nosso serviço prevencionista do técnico de segurança, que, querendo ou não, diretamente estamos envolvidos nessa jornada aí contra o coronavírus, né? Nesse contexto, os serviços são prestados aos profissionais exclusivamente da alimentação. Então, o que eles faziam, né? Eles tinham contato direto com o paciente, e tendo contato direto com o paciente, eles correm o risco de adquirir a doença. Então, eles precisam, de fato, utilizarem os EPIs corretamente, né? Então, primeiramente, vamos parabenizar todos esses profissionais para que o trabalho deles tem que ser enaltecido. Tá certo, André. Então, como esse trabalho é um trabalho desenvolvido por bastante profissionais técnicos de segurança do trabalho também, e demais outros profissionais também, né? Mas nós vamos se ater aqui ao profissional técnico de segurança. Eu gostaria de fazer algumas perguntinhas para você e que você nos esclarecesse alguma coisa. Por exemplo, gostaria que você me contasse um pouco sobre sua experiência profissional
em relação ao Covid-19, esse novo vídeo que apareceu aí. Tratando-se de uma pandemia, né, a pandemia, eu não tenho como identificar a causa, né, por exemplo, eu tenho um funcionário que trabalha na linha de frente, em hospital de campanha, temos profissionais que trabalham em empresas, na área administrativas, e ambos adquiriram o vírus, né. Quando nós, da área de segurança, vamos fazer o levantamento, a investigação de acidente do acidente ou da doença relacionada ao trabalho, nós não conseguimos identificar a causa do acidente ou da doença. Por quê? Porque estamos falando de uma pandemia. Eu não consigo identificar se ele adquiriu no trabalho, se ele adquiriu no transporte público, ou se ele adquiriu no mercado, fazendo compras para sua casa. Então, todos correm o risco de adquirir a doença. Ela é tão facilmente transmitida e altamente contagiosa que podemos citar aí o caso dos jogadores do Flamengo, né? Esse final de semana aí, 16... Em menos de uma semana, 16 jogadores do Flamengo foram detectados aí positivos para o Covid-19. Então, para nós sabermos, né, que todos nós já sabemos, que essa doença é altamente contagiosa, é importante destacar que a gente precisa fazer a nossa prevenção. Agora, falando de números, Marquinhos, por exemplo, né, segundo estudos, né, tudo que nós passamos aqui é a parte técnica, possuem fundamentos estudados, apesar que esses fundamentos eles podem ser alterados, até porque a doença é nova para todos nós, né? Estamos buscando aí novas curas, novas doenças, novas vacinas para fazer a prevenção, mas até então não temos. Então, falando de números, por exemplo, 1/5 das pessoas que adquirem a doença, eles vão precisar procurar atendimento médico, 1/5. Então, vamos jogar em números, né? A cada 100 pessoas, 20 vão precisar de atendimento médicos. Dentro desses 20, de 3 a 5 vão precisar de um respirador, né? Isso no começo da pandemia. Então, por isso que foram lançados aí hospitais de campanha para suprir, porque esse número, essa estatística, ela é altíssima em relação ao número da população. Então, 20 vão apresentar sintomas, 80 de 100, 20 vão apresentar, sendo 1/5, 80 não vão apresentar sintomas, são aquelas pessoas chamadas assintomáticas. As pessoas assintomáticas, essas pessoas sim, é o que a gente tem que ter mais atenção. Por quê? Porque elas não possuem sintomas nenhum, elas não sabem que estão com o vírus e elas podem estar transmitindo o vírus, né? Porque elas não têm febre, elas não têm tosse, não têm dor de garganta. E essas pessoas, elas saem na rua como se tudo estivesse normal, porém elas estão com o vírus. Então, por isso que é importante essa recomendação de todos nós utilizarmos as máscaras, mesmo sendo as chamadas máscaras caseiras, né? Para fazer a prevenção e evitar a propagação do vírus. Legal, André, legal. E, André, mais uma perguntinha, então, para você, vai aí, ó. Por que a utilização de máscara, mesmo sendo caseira, são importantes? Bom, existem aí vários tipos de máscaras, né, para os profissionais da saúde e para a população em geral, né? Então, vamos falar primeiramente da máscara de tecido para a população em geral. Por exemplo, quando eu estou falando, nós estamos conversando aqui, eu estou emitindo gotículas. Claro que eu estou num ambiente isolado, não tem ninguém próximo, então por isso que eu estou sem máscara. Mas quando nós estamos falando, nós emitimos gotículas. E as gotículas, elas são mais pesadas que o ar. Então, o que acontece? Eu estou falando aqui, a gotícula vai, se desprende e se deposita em alguma superfície. Ela se depositando em alguma superfície, mesmo eu não estando mais no local, ela permanece lá, o vírus permanece no local. Vem outra pessoa e vai e coloca a mão em cima do vírus onde eu depositei minha gotícula e leva a mão junto ao rosto, ao nariz ou à boca ou aos olhos. Essa pessoa pode adquirir o vírus dessa forma, mesmo não tendo mais ninguém lá. Por isso que quando nós vamos no supermercado, a recomendação é que nós lavamos as embalagens quando nós trazemos para casa, porque o vírus, de fato, pode ter sido depositado lá. Então, a utilização de máscara caseira, e que é a máscara caseira, elas são de tecidos, é importante para evitar essa proliferação do vírus, essa proliferação
das gotículas, né? Não só das gotículas, como também dos aerossóis. Eu falei um pouquinho das gotículas, que elas são um pouco mais pesadas do que o ar. Os aerossóis não. Os aerossóis, elas já são um pouco mais leves do que o ar, então elas permanecem no ambiente de trabalho. E elas podem permanecer suspensas no ar por até um período de 3 horas, segundo os estudos, né? Então, ela permanecendo no ar num período de até 3 horas, nós, quando andamos em ambientes fechados, o vírus pode impregnar na nossa roupa. E impregnando para a nossa roupa, quando nós entramos dentro de casa, podemos levar o vírus para casa. Por isso também existe o protocolo de como entrar em casa, né? Não sei se você já chegou a ver ou não, mas tem aquela área limpa, área suja. Então, deixa teu sapato aqui, tua roupa aqui, vai direto para o banho, para evitar, de fato, que nós levamos o vírus para casa. Por exemplo, eu não vejo familiares aí faz mais de 6 meses. Minha mãe, por exemplo, ela é de idosa e está lá em casa, lá, eu não tenho contato direto com ela, apenas online. Justamente por quê? Porque é uma pessoa de risco e eu não posso, para evitar esse contato, né? Tem algumas outras recomendações que a gente vai estar falando também nesse bate-papo. Mas é importante nós, a partir do momento que nós saímos de casa, já utilizar a máscara para fazer a prevenção. Viu, André? Fica assim, né? A gente tem muito questionamento sobre isso, mas eu acho que é importante mesmo a gente estar conscientizado que a utilização da máscara é importante em todos os momentos, né? Para evitar aí uma contaminação. Concordo contigo plenamente. Agora, me diz uma coisa. Eu tenho visto a utilização de EPIs, uma grande quantidade de EPIs sendo utilizado agora, até dado uma grande importância a esse equipamento, né? Mas me diz uma coisa. Quais são os EPIs reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde aos profissionais da saúde? Bom, falando de EPI, segundo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, todos têm fundamentos técnicos, né? Os EPIs necessários para os profissionais da saúde são capote, né? Ou avental TNT gramatura 20 ou maior, né? Porque tem empresas aí que fornecem aí avental TNT gramatura 10, mas ele não vai proteger o profissional. Tanto é que eu falei que os aerossóis eles ficam suspensos no ar. Então é importante ser gramatura de 20 ou maior, para que o profissional esteja protegido de forma correta. Luvas cirúrgicas, né, ou descartáveis, as luvinhas lá para o profissional, porque qual é o maior contato que nós temos quando nós estamos em um ambiente hospitalar? Contato com superfície, são as mãos, né? Claro que também tem outras partes, o sapato de segurança, os óculos, enfim, por causa dos aerossóis, mas a mão nós temos contato com diversas superfícies. Então, é o local com maior risco de contaminação, são as mãos. Então, é importante utilizar as luvas, né? As luvas cirúrgicas descartáveis, os óculos de proteção, ou o protetor facial, aqueles chamados de escudos, né? Que também pode tanto usar o óculos e por cima o escudo para fazer uma proteção maior ainda do trabalhador. E, por fim, os respiradores, né? Os respiradores, ele pode ser tanto o PFF2 quanto a N95, que são equivalentes. Eles têm as mesmas finalidades, né? Então, eles vão conseguir fazer a barragem, vão conseguir filtrar os aerossóis, que são partículas bem pequenas. Tá certo, André. Agora, me diz uma coisa. Sobre a questão das máscaras respiratórias, né? Dos respiradores, quais são as máscaras e respiradores que os profissionais de saúde devem utilizar? Por exemplo, a PFF1, PFF2, PFF3, qual delas? Legal. Também tem muitas dúvidas aí, bem no início da pandemia, só para dar um destaque aqui, quando nós adquirimos essas máscaras, né, para os profissionais, porque antes do Covid já tínhamos aí doenças relacionadas ao trabalho como risco biológico, como outras patologias. Então, esses profissionais que estavam na linha de frente, eles já recebiam um adicional de insalubridade, né? Então, nós já entregávamos para ele aí as máscaras PFF2. E logo quando surgiu a pandemia, estourou, o EPI, que nós pagávamos um valor aí aproximadamente de R$ 3,50, começamos a pagar R$ 8,50 a unidade. Então, além de o EPI estar em falta no mercado, o preço dele foi super valorizado, porque estava a demanda, né, a procura
foi altíssima. Então, primeiro destacando esse ponto aí da disponibilidade, até porque ficou em falta tanto as máscaras quanto outros EPIs, como também o álcool em gel. Agora vamos falar sobre os tipos de máscaras, né? A gente já falou um pouquinho sobre as máscaras caseiras e vamos falar um pouquinho também sobre as máscaras, tanto a PFF1, a PFF2 e a PFF3. A máscara PFF1, ela não é indicada para o risco biológico, né? Ela, na verdade, ela faz a proteção do trabalhador das vias respiratórias contra agentes biológicos, ela é indicada contra poeiras e névoas não oleosas, então ela não é indicada. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui qual finalidade a PFF1 é indicada. Ela é indicada, quando nós estamos na obra, o pedreiro, quando ele lixa a parede, não sai aquelas partículas da parede, que dá para ver, inclusive, até a olho nu? Essas partículas são um pouquinho maiores. A PFF1 ela vai conseguir filtrar essa partícula e vai proteger o trabalhador dessa poeira, tá certo? A PFF2 não. A PFF2 ela já é indicada para os riscos biológicos. Ela vai conseguir filtrar, vai conseguir neutralizar o risco dos aerossóis que vão estar pelo ar. Então, ela é indicada. Tanto a PFF2 quanto a N95, que são equivalentes, têm a mesma finalidade, elas são indicadas para os profissionais da saúde, né? E a PFF3 também. A PFF3, ela é indicada para os profissionais da saúde porque ela é um tipo de filtro indicado para situações mais extremas. Então, ela também vai proteger o profissional da saúde que estiver utilizando a máscara PFF2. E a N35 ou PFF3, ela também tá nesse meio? Tá. A N95, ela é equivalente, né? Ela que uma foi feita na Europa e a outra nos Estados Unidos das Américas. Então, só que a finalidade das máscaras, elas têm as mesmas finalidades. Ela vai proteger o trabalhador da mesma forma. E agora só referente ao tempo de uso, né? O que acontece referente ao tempo de uso? Devido à falta de EPI no mercado, a Anvisa, ela determinou aí um tempo de específico dela, não determinou, tá? Ela, na verdade, não é que ela liberou o tempo de quanto quiser, não, ela previu algumas medidas para que o uso da máscara, porque antes da pandemia, essas máscaras, elas eram consideradas descartáveis. Com a pandemia chegando, a alta procura, a falta de EPI no mercado, a Anvisa soltou uma nota técnica, que é a 4 de 2020, e devido ao aumento da demanda causada pela emergência de saúde pública de Covid-19, as máscaras PFF3, PFF2 e a N95, elas foram excepcionalmente, elas podem ser usadas por um período maior, né, devido à falta do mercado. E como só tinham essas máscaras no mercado, a população também começou a buscar elas. E foi quando o governo entendeu que essas máscaras, né, profissionalizantes, devem ser direcionadas apenas para os profissionais da saúde e liberar as máscaras de tecido, conforme nós já falamos aí no decorrer do bate-papo. Então, André, quer dizer que a diferença, então, entre a máscara de pano que a gente utiliza no dia a dia, toda a população está utilizando, e essas máscaras agora, a PFF1, PFF2 e a N95, essas três máscaras que nós falamos, que são para os profissionais de saúde, elas têm que ter feito aquele teste de vedação, né? Aquele teste de vedação para que não tenha acesso às bactérias, os vírus ali, né? É esse mesmo, a informação é essa mesmo? Sim, quando nós aplicamos o treinamento, né, a PFF1 ela já não é recomendada, ela pode ser utilizada como uma máscara comum, mas não na área profissional da saúde. Mas todas elas têm que fazer o teste de vedação, né, para evitar. Por quê? Porque qualquer espaço, devido ao vírus ele ser um tamanho micro, né, ele ser não visível ao olho nu, nós temos que, sempre que colocar as máscaras da forma correta, nós temos que fazer o teste de vedação, né? As máscaras profissionais, para os profissionais da saúde. Agora, essas máscaras caseiras, nós não vamos conseguir fazer o teste de vedação. Ela é mais uma preventiva para evitar que, quando nós falamos dentro do transporte público, ou mesmo dentro próximos às famílias, nós emitimos as gotículas, né? Então, mas de qualquer forma, é importante fazer o teste de vedação. Quando nós vamos estar lançando aí junto ao Sintesc um protocolo, um manual aí de boas práticas referente ao coronavírus, né?
Lá nós vamos estar falando e treinando todos os profissionais da área prevencionista referente a como utilizar os EPIs corretamente, né? Inclusive, Marquinhos, existem formas corretas, segundo as recomendações aí do Ministério da Saúde, a sequência correta de colocar e retirar os EPIs, né? Existem aí formas corretas, de sequências corretas. Qual que é o primeiro EPI que eu coloco? Qual que é o segundo? Dentro daqueles 4 que nós citamos. Em cima de, então, quer dizer que essas máscaras você explicou claramente, agora deu para entender, muito legal, que essas máscaras que são fornecidas aos profissionais da saúde, elas têm que ter uma vedação perfeita, justamente para não ter o acesso à inalação desse vírus, né? Então, legal. E a máscara de pano é para conter simplesmente as gotículas e os aerossóis. Então, fica bem claro. Muitas das vezes a gente confunde isso daí e fica questionando, né? Então, é importantíssima essa sua orientação em cima disso. Agora, uma outra pergunta. Nós estamos chegando ao final já, né? Porque fica muito extensa essa live. Qual medida temos que tomar em relação à prevenção do coronavírus? Você poderia dar algumas orientações importantes, você que esteve convivendo praticamente com esses profissionais, nesses hospitais, né? Hospitais de campanha, outros hospitais, você poderia dar uma orientação quais as medidas preventivas nós poderíamos tomar? Quando nós falamos de contágio e meios de propagação, né, do novo coronavírus, que ele é altamente, citamos aí os exemplos aí dos jogadores do Flamengo, que em menos de uma semana os profissionais lá 16 adquiriram o vírus ele pode se propagar de pessoa para pessoa, né? Por isso que existe o distanciamento social, né? Evitar aglomerações. E esse de pessoa para pessoa é através das gotículas, né? Então, por isso que nós temos que utilizar as máscaras, através das gotículas, tanto da fala quanto do nariz. Então, nós temos que também ter a etiqueta de quando nós formos tossir ou espirrar, nós colocarmos o braço na frente, nós dobramos aqui o braço e espirramos aqui, ou mesmo levar um lenço na boca, né? Porque se nós formos uma pessoa assintomática, nós podemos aí estar transmitindo o vírus para frente. Agora, quando estou falando, já falei quando eu emito gotícula, e o vírus, ele tem um tempo de vida também, né? Segundo os estudos aí, por exemplo, quando nós saímos aqui nós estamos em horário de almoço, vamos no restaurante almoçar, como que eu faço a guarda da minha máscara? Retiro a máscara, sirvo lá, retiro a máscara e guardo no bolso? A recomendação é que nós guardamos a máscara, pegamos lá um envelope ou uma própria embalagem plástica, colocamos dentro da embalagem plástica, guardamos, almoçamos, retiro. Após o almoço, após a refeição, coloca a máscara novamente e assim segue sua vida. Porém, são recomendações, né? O tempo de vida, segundo estudos aí do coronavírus em embalagens plásticas, são até aí de 72 horas, né? E embalagens de papel, elas duram aí em torno de 24 horas. Então, a recomendação aí tanto para nós que trabalhamos aí, tanto para os profissionais da saúde, ou mesmo na empresa, que o pessoal trabalha na área administrativa, a recomendação é, no mínimo, pegar lá um papel toalha, retirar a máscara, guardar essa máscara junto a esse papel, deixar fazer a sua refeição corretamente, né, se servir sempre de máscara, só retirar a máscara durante a refeição, deixar no papel e assim por diante. E agora, para aquele profissional que trabalha 12 por 36, né, um dia sim, um dia não, a recomendação é não colocar na bolsa, né? Muitas das meninas lá colocam diretamente na bolsa. Ainda é importante a gente sempre guardar em uma embalagem. Pode ser ela de papel, envelope, né? Papel, a recomendação nossa é que seja em papel, devido ao tempo de vida do coronavírus, ou mesmo numa embalagem plástica, para que o vírus não se propague, né? E assim evite, né? De um dia para o outro ele consiga ter a possibilidade de o vírus ter morrido lá naquela embalagem de papel, né? Então, para fechar, né, o distanciamento social, evitar aglomeração, higienizar as mãos constantemente e corretamente, né, existem formas corretas de higienizar as mãos, a gente tem que seguir à risca essas questões. Se nós não tivermos água e sabão para lavar as mãos, sempre leva aí um potinho de álcool em gel também durante o transporte, né, que também vai ajudar a gente a fazer a higiene correta das mãos, né? Utilizar as máscaras durante todo o nosso
percurso, quando nós não estivermos dentro de casa, e principalmente nos locais onde tem o maior contato, né? Por exemplo, maçanetas, telefones, esses locais, o banheiro, né? Eles têm que ter com maior frequência serem higienizados para evitar a proliferação do vírus aí junto aos profissionais e a toda a população. Para a gente encerrar essa conversa, esse bate-papo nosso, dá uma orientação para a gente. Como é que eu posso prevenir de uma maneira mais correta um possível contato com esse vírus quando eu adentro a um ônibus cheio, a um metrô cheio de pessoas e a um trem cheio de pessoas? Como é que eu faço para me evitar ter esse contato com o vírus, sendo que a aglomeração ali está presente? Essa parte é muito delicada de fato, até porque os ônibus eles são cheios, o metrô é cheio e tudo cheio, né? Então, assim, para aquela pessoa que é prevencionista mesmo, né? Tem gente que tem que levar pela letra, até porque essa doença ela é fatal, senão não estaria toda essa crise global que nós estamos vivendo, né? Mas é a utilização dos EPIs, né? Porque o distanciamento social nós não vamos conseguir, né? Aquele distanciamento recomendado de 1,5 metro entre uma pessoa e outra, dentro do metrô é inevitável, dentro do ônibus também. Então, a recomendação que nós fazemos é utilize a máscara, que isso daí já é decreto, né, do Estado de São Paulo. Se for o caso, utilize o protetor facial, ou óculos, ou protetor facial, de fato, porque você vai estar se protegendo, é uma proteção a mais, e uma proteção a mais nunca é demais, né, porque eu me protegendo, eu vou estar protegendo o próximo, mas, de fato, a gente tendo esse cuidado, né, de evitar colocar as mãos no rosto, né, sempre, porque o contato porque o ônibus, ele balança, o metrô, ele vai, então, inevitavelmente, eu vou segurar em alguma superfície. E caso essa superfície esteja contaminada com coronavírus, eu posso me contaminar. Então, antes de mais nada, é sempre manter as mãos higienizadas. Leva o álcool em gel junto no teu bolso, evite o contato com as suas mãos junto à boca, junto ao rosto, junto aos olhos, porque assim você vai estar prevenindo, né? Vai estar evitando o contato que você possa adquirir o novo coronavírus. Ok, André, muito obrigado pelas informações. Então, já estamos encerrando esse nosso bate-papo aqui, muito interessante, muito importante. Eu gostaria que você deixasse suas considerações finais também. Tá legal. Para finalizar, tudo indica que ainda estamos no meio da pandemia, né? Nós estamos no meio, nem o começo, quando estava em março lá, eu ouvi falar, estava andando na rua, eu ouvi um rapaz falando do meu lado, e ele tinha razão, nós estamos apenas no começo, né? E dessa crise aí que nós estamos vivendo na saúde mundial. Então, nós estamos no meio da pandemia. A atuação do técnico de segurança junto aos profissionais, tanto da área da saúde quanto da nossa empresa, que pode ser tanto operacional quanto administrativas, elas devem ser aplicadas adequadamente. Tem que ser feita adequadamente, sabendo como identificar um caso e como aplicar as medidas de prevenção e controle para garantir que não resultem mais infecções entre os outros profissionais, né? Porque caso um profissional adquira o vírus, eu não posso fazer com que... Então, existem medidas, protocolos que a gente deve seguir, e é aí onde que nós entramos com os nossos protocolos que nós vamos disponibilizar junto ao Sintesc, para os profissionais prevencionistas técnicos de segurança, né? Para nós, da segurança do trabalho, que respiramos a prevenção, nós já vemos respirando desde sempre, né? A prevenção, a utilização de EPIs já faz parte da nossa rotina. Então, temos que aproveitar este momento e fortalecer para que sempre a prevenção seja feita de forma adequada, né? Sempre aproveitar esse momento, porque para todo mundo a prevenção, a utilização de EPI, como você falou no início, na introdução, são termos novos aí para a população, mas para nós que somos prevencionistas, não. Já é um termo familiarizados para nós da área de segurança do trabalho. Então, estaremos aí elaborando esse manual aí de integração, né, contra o coronavírus, com dicas para você implantar em sua empresa e o que fazer para estar preparados para responder no caso de surgimento de novos
casos de coronavírus. Como identificar um caso e como aplicar adequadamente as medidas de prevenção e controle para garantir que resultem em mais infecções entre os profissionais. Ok, André, muito obrigado pela sua presença aí, sua disponibilidade, tá bom? Agradecemos aí, o Sintop agradece a sua presença, a sua participação e essas boas informações que você deixou para nós, tá bom? Muito obrigado, tá? E antes da gente encerrar, eu gostaria de deixar para o colega que está nos assistindo, o pessoal que está nos ouvindo aí, os profissionais de segurança, que deem a sua sugestão, façam suas perguntas, pode deixar, que daí ficará no YouTube, lá no Facebook, e a gente vai poder esclarecer com eles qualquer dúvida que venha a ter, tá bom? E também dê o seu like, né, o seu joinha, dizendo se gostou ou não, e pode transmitir para os seus amigos, para os seus colegas, para que todos tenham contato, conhecimento também dessa parte, tá bom? Então, agradeço a todos a presença, mais uma vez a você também, André, um abraço, e aos demais profissionais também, uma boa tarde a todos.